família Canção Nova, bom dia povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus alcance o seu coração e a sua vida. Eu sempre gosto de começar desejando a paz, que a paz de Deus realmente apazigue o nosso coração, retira de nós toda a agitação, a angústia, de repente aquele destempero, né? Coisas que vão nos deixando meio desajustados, desequilibrados. A paz de Deus, ela tem esse poder, até mesmo de ajustar a nossa vida, de colocar as coisas nos trilhos, de organizando as coisas internamente e também externamente. Então que a paz do Senhor possa realizar esse efeito, a começar em mim, mas também aí na sua vida, organizando todas as coisas para que a gente possa assim viver. Eu já quero começar o nosso programa com um questionamento do Papa Francisco, que hoje ele sempre traz aquelas frases de motivação, né? A gente recorda aqui os dizeres dele, para que a gente possa também ir aplicando na nossa vida, mas o Papa ele nos faz um questionamento hoje. Ele diz assim: a nossa vida está verdadeiramente animada por Deus? Quantas coisas anteponho a Deus no meu dia a dia? E eu já começo te perguntando, porque eu me fiz essa pergunta. É Deus que tem nos animado? Nós estamos realmente motivados, imbuídos na graça de Deus? O que a gente põe antes de Deus? Às vezes tantas coisas, né? Será que Deus é o primeiro? Na verdade é isso que o Papa está nos perguntando. Será que Jesus é o primeiro? Se não estiver sendo, ele precisa ser. E eu já começo dizendo hoje, nesta sexta-feira, que Jesus Cristo seja o primeiro na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Muito bem-vindo você que nos acompanha através de todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Somos família para que Jesus seja o primeiro na nossa vida, Márcio Mendes. Amém. Ele que não precisaria nos prioriza, né? É verdade. Você vê, Deus, somos prioridades de Deus. Nós somos prioridades de Deus. Deus nos prioriza. A Sagrada Escritura inteirinha é um testemunho de que Deus troca nações por nós, de que nós somos valiosos, preciosos aos seus olhos e de Ele nos amar. A gente tem que aprender a dar prioridade a quem prioriza a gente. É verdade. Se Deus, sem precisar, nos coloca aí em primeiro lugar, por que eu não vou colocar Deus no primeiro lugar da minha vida? É a melhor coisa que eu posso fazer. Então, realmente um bom dia para você, que Deus te abençoe. Me uno a Valdênia a esse desejo de paz para a sua vida, para o seu coração, porque não tem nada melhor do que a gente começar o dia em paz. Vamos pôr o coração em paz, porque dessa paz brota alegria, e da alegria de Deus vem a nossa força para viver o nosso dia. A palavra de Deus, um versículo para nós, olha lá, é um jeito de priorizar o Senhor. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vai dar trabalho ler essa palavra hoje, viu? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. Marca aí na sua Bíblia. Já vou pegar aqui também a minha, para a gente poder meditar junto. Então, enquanto você já vai anotando aí, já vai pegando a sua Bíblia, eu vou cumprimentando aqui o Márcio Todeschini. Bom dia. Bom dia, Valdênia. Estou aqui também arrumando Márcio, já aqui a porção dobrada hoje. palavra. Márcio ao quadrado. Bom dia, Xará. Está cercada de Márcios hoje. Olha, uma alegria, né? Podemos estar mais uma vez aqui no Sorrindo para a Vida. Quero já mandar um abraço muito grande para o grupo do Jubileu, da Renovação Carismática, que esteve comigo em Roma, pessoal do Pará, do Amapá, de Minas Gerais, do Goiás, né? E um abraço também para o pessoal de Pinhalzinho, aqui no interior de São Paulo, perto de Bragança, onde estivemos eu e minha família, num Kairós para as famílias nesse final de semana. Um beijo grande para todo mundo aí que esteve com a gente. Maravilha. E André Alves também aqui compondo a bancada. Bom dia, Val. Bom dia, Márcios. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Bom estar com vocês Xará aqui. Quero mandar um grande abraço pro Sapão também, né? Sapão que sempre fala: André, eu tô assistindo vocês, só que eu tô assistindo em mute. Eu não sei por que ele assiste em mute, talvez é porque o meu toque é muito ungido, eu acho que ele vai repousar lá, né? Mas ele tá assistindo, tá acompanhando lá. Um abração. Beijo para o Sapo também. Quero acolher aqui toda a equipe da família Canção Nova, mas todos aqui do Sorrindo para a Vida. Hoje é um dia especial onde nós queremos falar com você sobre a evangelização. Mas você bem direta, sobre esta evangelização
que a Canção Nova promove, essa salvação de almas. Hoje é o dia de nós lutarmos pela evangelização aqui na Canção Nova. Isso aí. É o SOS Canção Nova, né, Márcio? Isso aí. Então hoje, com todo o empenho, com toda a dedicação, quero falar com você que ama esta obra e que luta também conosco e luta por nós, luta por esta evangelização. Hoje a gente precisa alavancar, gente, a nossa campanha. Precisamos alavancar o projeto Dai-me Almas. Com oração, que não pode faltar jamais, Exato. não é? A gente vai com a oração, a gente vai com as armas espirituais, mas também com atitudes muito concretas. Então hoje já quero convidar você a acessar o clube.cançãonova.com, redescobrir, se você por um acaso esqueceu, as formas de colaborar com a Canção Nova, motivar aí grupos de amigos, o seu grupo de WhatsApp, a família, grupo de oração, os movimentos, as pastorais. Hoje todos nós no Brasil precisamos fazer uma grande onda, um grande movimento em prol da evangelização aqui na Canção Nova, em prol desse sistema Canção Nova de comunicação. Eu sei que a gente pode contar com você. Então hoje é esse dia especial de movimento, mas de muita atitude concreta. Já quero convidar você, não deixe de acessar em clube.cançãonova.com, indico a doação através do cartão de crédito, indico a transferência online, tantos meios. No finalzinho do programa a gente retoma tudo isso, mas eu sei que quem nos acompanha já conhece as formas, mas hoje é o dia da gente não ficar de braços cruzados. Alguma coisa nós precisamos fazer. Eu já agradeço as iniciativas que chegaram, a gente já vai rezar, mas eu quero agradecer o Marcelo e a Tânia, Márcio Todeschini, Márcio Mendes e André. Deixaram aqui para nós já R$80. Márcio, seu nosso caixinha. O algo a mais desse dia de hoje. Valdênia, essa proposta que você acabou de nos fazer, ela levou os beneditinos, aqueles que são os monges de São Bento, a atravessar séculos e cruzar milênios, gente. Porque São Bento, ele tinha essa máxima que até hoje governa os beneditinos: ora e labora, não é? Você precisa rezar e trabalhar. Quando oração e ação se unem, é que o impossível acontece. Quando a gente só reza, mas não faz nada, nada acontece. Consola o coração, você fica mais resistente às intempéries da vida. Mas a vida não anda. Quando você só trabalha, mas não ora, você se desgasta e os frutos não vêm. E isso não é só na obra religiosa. Isso não é só na evangelização. Isso é em tudo na vida da gente. Enquanto a gente não casar na nossa vida oração e ação, oração e trabalho, nós vamos sentar e chorar porque a vida não avança. Mas nós não queremos isso. Eu não quero, você não quer. Então qual é o chacoalhão, o chamado, a corda para a vida que o Espírito Santo está nos dando nesta manhã e que a Valdênia nos disse também? Meu filho, reza, mas age. Não é? Hoje nós precisamos agir. Toda a família Canção Nova precisa agir. Os nossos missionários precisam agir. Você que faz parte da comunidade Canção Nova, você que é um membro da comunidade de vida, você que é membro da comunidade de aliança, segundo elo da comunidade Canção Nova, onde você está, meu querido? Você que é um amigo próximo, engajado, empenhado na obra de Deus. Os vocacionados. Você que é vocacionado. Os nossos colaboradores são contratados, mas são vocacionados. Foi o Senhor quem trouxe você para cá. Você que de casa nos acompanha, do seu trabalho, com tanta fidelidade. É ou não é verdade que Deus nos uniu? Gente, nós todos precisamos hoje agir por esta obra, porque nós estamos trabalhando pela evangelização e para que o céu reine nessa terra, porque quando Deus não reina, acontece muita coisa como as que a gente tem visto. Então, nesse dia de hoje, eu já pergunto a você, como é que você vai ajudar a Canção Nova a chegar ao 100%? Porque eu tenho certeza que se você está nos acompanhando nesse momento, você tem esse desejo de se comprometer, de se envolver. Então a minha pergunta é para te ajudar também a dar uma resposta concreta. Como é
Que você que já se decidiu a fazer a sua parte, como é que você vai nos ajudar nesse dia de hoje? Então guarda essa pergunta no seu coração, porque depois a gente volta aqui nesse ponto para a gente se ajudar, se motivar e partir para ação, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá, família Canção Nova, vamos partir para ação. Você pode participar através do nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com, Twitter @sorrindopravida e pelo nosso Facebook, facebook.com/sorrindopravidacn. Vamos ver as iniciativas, hein? Nós estamos contando com você. E é claro, estamos em oração, não é, Márcio? Isso mesmo, vamos nos colocar na presença de Deus mais uma vez, abrindo o nosso coração para aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia de hoje, com a sua palavra, que é alimento, que é força, nessa caminhada de quem entendeu que precisa rezar, mas também precisa arregaçar as mangas, né, e tocar a vida para frente. Vamos cantar com alegria. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Repito, lançai sobre Deus toda a vossa preocupação, pois é Deus quem tem cuidado de vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas ele quem, Márcio? Se você olhar no versículo 6, a palavra diz: humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus. Abaixe-se, curve-se na presença de Deus e lance sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando de você. Essa precisa ser a sua certeza e a minha certeza nesse dia. Que o Deus que não deixa faltar o alimento ao passarinho, que cuida da ave, que cruza o céu perto de você, esse passarinho que não planta, não colhe, não guarda em celeiros, se Deus o sustenta, quanto mais a você que é filho, quanto mais a você.
E a palavra de Deus nos diz: se a sua preocupação é a veste, é o ter o que vestir, aquele que reveste de beleza a natureza, não vestirá os seus filhos? Por que se preocupar com estas coisas, se Deus sabe que você precisa de tudo isso, diz a palavra de Deus? É quem não tem fé, quem não confia, que se afunda em preocupações. Mas, Márcio, é muito difícil a gente não se preocupar. Eu concordo com você. E não só eu, São Pedro também. Então, enquanto Jesus diz para nós: não vos preocupeis, São Pedro, que apesar da ordem de Jesus, continuava se preocupando, como eu me preocupo e você se preocupa, nos ensina algo, o que fazer com as nossas preocupações. Lança sobre Deus. Coloca em Deus a sua preocupação. Esparrama aos pés de Deus isso que está atormentando você, pesando a sua alma, pesando o seu coração, confundindo a sua cabeça. Ponha em Deus, porque Ele tem cuidado de você. E nós precisamos ter esse zelo com nós mesmos e esse cuidado de não vivermos preocupados, porque todos nós, gente, queremos uma vida descomplicada, uma vida cheia de força, uma vida cheia de alegria. Não é o que você quer para você? Uma vida simples, mas cheia de força e alegria. Só que em vez disso, o que é que acontece conosco? Nós entramos constantemente em conflitos prejudiciais, exatamente porque a nossa cabeça está cheia de pensamentos negativos, e quando não são pensamentos negativos, são ideias inúteis. São Pedro diz para nós: põe diante de Deus. Não deixe essas situações dolorosas que aconteceram assombrar a sua vida como se tivessem acabado de acontecer. Não deixe estas questões que já passaram, são questões vencidas, são situações de dor, mas que já foram, já deram o que tinha que dar. Passaram, deixe embora, desligue-se disso. Não deixe essas situações dolorosas do seu passado assombrar você como se elas ainda estivessem acontecendo ou como se elas tivessem acabado de acontecer. Por quê? Porque nós temos a mania, gente, de ficar dentro do nosso íntimo, remoendo o medo, remoendo a preocupação, e a gente vai remoendo essas coisas até não ter mais forças. A gente tem a mania de ficar repassando aquilo que é negativo e ficar mentalizando essas coisas e permitir que elas venham a envenenar os nossos sentimentos e roubar as nossas energias até nós ficarmos extenuados. Talvez você diga, aí onde você se encontra: olha, é deste jeitinho que acontece comigo. E eu vou falar para você, se eu não me cuidar, acontece comigo também. É que eu já venho treinando há algum tempo. Então, quando vem esses sentimentos, esses pensamentos, eu já dou um jeito de jogar fora, já coloco na presença de Jesus, já passo a limpo e digo: Senhor, eu não quero esse sentimento dentro de mim, eu não vou me fixar no negativo. E se eu estou em Deus, há de acontecer a vontade de Deus, nada na minha vida vai acontecer que Deus não o permita, e se Deus permitir essa situação difícil, eu vou enfrentá-la com coragem, porque se Ele me permitir entrar na dificuldade, é porque Ele sabe que eu vou vencer essa dificuldade, e Ele já sabe como vai me ajudar a vencer. Então eu não devo me preocupar, porque se não for vontade de Deus, não vai acontecer. E se for a vontade de Deus, Ele vai me dar força. Então, de um jeito ou de outro, sem dificuldade ou com dificuldade, eu não tenho que me preocupar. A preocupação não vai me ajudar. Então, não precisa você ficar remoendo essas questões. Eu não preciso deixar que essas questões me roubem a energia.
me roubem as minhas forças. Comigo não precisa ser assim, com você também não. Sorrir para a vida é uma escolha e uma atitude. Eu fiquei muito agradecido a Deus, porque Ele foi dando meios, caminhos para a gente evangelizar. E como eu fico contente dele ter me dado essa missão, essa vocação, esse chamado de ajudar as pessoas através dos livros. Como fez bem para tanta gente, meu querido, minha querida. Como faz bem. Como faz, né? Muito Sempre bem, Márcio. Quero aproveitar para te mandar muitos abraços. Muitos abraços. Muitas pessoas que me encontram, que agradecem, que estão parabenizando o Sorrindo para a Vida pelos 15 anos, né? Fala para todo mundo lá, para o Márcio, para a Paula, né, para a Valdênia, sempre são muitos abraços. Sei que tem muita gente dizendo, eu estou mandando esse abraço, para dizer que desta fecundidade, né, do seu ministério, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida do povo de Deus, como que isto é um alimento fecundo na vida das pessoas, que não sacia somente a fome daquele momento, daquela preocupação, né? Mas que isso gera uma vida de santidade, né? Isso, eu sou testemunha disso. Ô Márcio, muito obrigado. Deus te abençoe, meu E irmão. o Márcio fez uma correção aqui muito boa. Não é que ajudou, ajuda. Ajuda. E entre esses livros tem este chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Como fez e faz bem a tantas pessoas. E agora essa oportunidade do livro Sorrindo para a Vida está sendo de grande alegria para mim. Por quê, Márcio? Porque eu vi no livro Sorrindo para a Vida a oportunidade de fazer isso comigo e com aqueles que todos os dias aqui de manhã têm rezado conosco. Que é varrer para longe de nós, tirar do nosso coração esse lixo emocional que às vezes a gente deixa entrar. Sorrir para a vida, gente, é a gente tirar o lixo do coração. Porque quando nós não varremos para longe de nós, quando nós não afastamos para longe de nós essas ideias, esses sentimentos negativos, que a tentação não para de semear e que nunca deixa de nos visitar, porque todo dia esses sentimentos e esses pensamentos que fazem mal batem à nossa porta. Se a gente não afastar isso de nós, eles sabotam as nossas chances de viver bem e de ser feliz. Se a gente vai dar algum exemplo, é o caso daquele homem que não consegue aceitar o seu genro, né, por causa da sua condição humilde. Minha filha não vai casar com pobre, já basta ela ter nascido numa família pobre. De pobre já basta nós, né? Ela tem que ter um partido na vida. Que ideia estúpida, meu Deus do céu. Quanta gente nasceu em berço paupérrimo, pobríssimo, e a pessoa se tornou um grande acontecimento, inclusive material na vida. Realizou grandes conquistas. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não pode ficar olhando para o que a pessoa tem, a gente precisa olhar para o que a pessoa é. E quando um pai faz isso com um filho, com uma filha, ao desprezar a pessoa que o outro ama, além de causar sofrimento para o filho, para a filha e a si mesmo, a única coisa que vai conseguir com essa repulsa não é mudar a realidade financeira da pessoa que está entrando na família. A única coisa que vai conseguir é criar um abismo entre pai e filho, entre mãe e filha, entre pai e filha, entre mãe e filho. Não vai apagar o amor que a pessoa sente pelo outro. Só vai criar um bloqueio de mágoas que vai dividir a família. Então eu pergunto a você, é ou não é uma ideia tola? Quanto custa a unidade da sua família? Um casamento monetário? Não é? A gente vê quantas vezes uma mãe prepara a sua filha para seduzir um homem, às vezes até um homem casado, e incentiva e diz: se você investir, você vai conseguir, faz de tal jeito, se veste assim, se pinta dessa forma, e se torna uma articuladora da destruição de uma família.
E quando você vai falar com a pessoa, ela diz: não, eu estou fazendo isso por amor à minha filha. Não é por amor à filha, é por amor ao dinheiro. E por causa disso se põe em litígio contra Deus. Porque quando nós tomamos posição contra uma pessoa que Deus ama, é contra Deus que nós combatemos. Porque veja só, a gente não vive dizendo por aí: se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que nós esquecemos que Deus também é pelo outro. Pelo outro que também reza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se põe contra o seu irmão, entra em luta contra Deus. É como o barco em luta contra a montanha. O mar bravio da vida, e o barquinho vai lá diante da montanha dizer: ó grande montanha, vamos ver quem vai vencer. Ou você arreda o pé ou eu vou passar por cima de você. Adivinha o que vai acontecer com o barquinho? Ele vai se despedaçar. A montanha nada faz. Todas as vezes que eu me disponho contra a verdade, contra Deus, a vida vem e me despedaça, gente. Essas ideias e esses sentimentos têm que ser varridos da nossa vida. É como também o caso daquele jovem revoltado, que se sente inferior por se comparar com o irmão. Ou é o caso daquela esposa que não consegue confiar no marido pelo medo de ser traída. Não é? O que está dentro de nós, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos interferem diretamente no modo como nós enfrentamos as dificuldades do nosso dia a dia. Isso faz toda a diferença para a gente sorrir para a vida ou a gente se arrastar pela vida, porque tem gente que se arrasta pela vida. Você olha para a pessoa, dá dó, porque ela está se arrastando. A gente nem pode ficar olhando muito, porque senão pesa até na gente, não é? A pessoa se arrasta. Não, mas tem gente que tem coração leve, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Tem gente que tem um coração como aqueles balões, né? Que não vê a hora de subir. Se você soltar, ele vai embora. Essa pessoa tem um coração leve, porque o coração dela está em Deus, nas coisas de Deus. Ela é alegre, ela tem vida. Então eu digo para você, nesta manhã, não deixe a sua vida passar, porque você anda colecionando preocupação. Vai colecionar figurinha, tampinha de garrafa, vai colecionar caneca, mas não coleciona preocupação. Tem gente que coleciona tristeza. É melhor você colecionar algumas coisinhas assim inúteis e engraçadinhas do que você colecionar veneno, você colecionar armas mortais, você colecionar toxicidade, lixo dentro do seu coração. A gente viver preocupado é a gente viver intoxicado. E tem gente que parece que tem gosto em colecionar. Você senta com a pessoa, ela desfia o rosário das preocupações, a ladainha que ela vem nutrindo, gente. A ladainha do negativismo, a ladainha do pessimismo. Não, você está preocupado? Põe diante de Deus, lança diante de Deus. Não deixe a sua vida passar, porque as coisas não tomaram o rumo que você esperava. Porque por mais que a gente queira, a vida não acontece exatamente como nós planejamos. Sabe, eu quis me empenhar mesmo para compartilhar com você, dentro dessa atmosfera, desse clima, dessa vocação que é o Sorrindo para a Vida. Porque nós aqui fomos chamados à Canção Nova. Mas dentro da Canção Nova a gente percebe que cada um tem um chamado específico. E muita gente Deus chamou para ser Sorrindo para a Vida. Inclusive algumas pessoas só conseguem acompanhar da Canção Nova o Sorrindo para a Vida, como algumas outras só conseguem acompanhar Direção Espiritual ou Amor Vencerá, não é? E vivem isso como uma vocação. Louvado seja Deus por essa graça, não é? Que nos uniu e fez de nós essa turma do Sorrindo para a Vida. Gente, é uma graça que Deus nos dá. E eu tenho aprendido com o Espírito Santo que Deus quer de nós, quer aqui no programa ou através desse livro novo que chegou, que nós nos empenhemos para reagir a esses aborrecimentos da vida, a superar esses aborrecimentos
sem perdermos a força, sem perdermos a esperança, sem perdermos o bom humor, sem perdermos a alegria, porque todos os dias acontecem coisas que aborrecem a gente. E a gente às vezes não consegue não se aborrecer. Mas tá bom, se aborreceu, desaborrece. Não é? Então a gente desaborrece. Ontem eu fiquei aborrecido, logo depois eu estava desaborrecido. Não é porque a gente não consegue se impedir de se aborrecer. Mas na hora em que a gente percebeu que aquilo chateou a gente, nós temos que sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não é outra coisa, temos que fazer isso. Jogo o meu aborrecimento diante de Deus e digo: Senhor, eu fiquei chateado, eu não entendo essa situação, mas eu ponho na tua presença e eu vou seguir com alegria. Não é? E assim a gente vai encontrando na palavra de Deus, nas leituras que nós compartilhamos, respostas práticas para dissipar essas preocupações e para dissipar esse medo que vem nos roubando a beleza da nossa vida, a nossa alegria de viver, e se libertar de tudo que tem roubado de nós a nossa força e a nossa esperança. Então essa palavra ela nos fala duas coisas aqui importantíssimas. Primeira delas, lance a sua preocupação sobre Deus. Se você está preocupado, o que você precisa fazer? Apresentar a Deus a sua preocupação em oração. Mas falar da minha preocupação vai ajudar em alguma coisa? Vai, faz toda a diferença falar. Veja, quando a gente fala murmurando, não fica pior, não é mais pesado, não empurra a gente para baixo. Olha como faz diferença a gente falar da nossa preocupação. Quando a gente fala murmurando, a gente se amaldiçoa. O povo estava com Moisés no deserto. Deus já tinha feito inúmeras graças, até comida do céu caiu, e os benditos continuavam reclamando. Gente, a coisa mais difícil que tem na vida é agradar o ser humano, nem Deus consegue. Se Deus não consegue, eu vou conseguir. Olha, eu já tomei uma decisão, eu vou primar para me melhorar, para procurar ser feliz, sabe, para poder ter uma vida mais santa. Mas agradar os outros, nem Jesus conseguiu. Fez brotar nosso Senhor, o Pai, fez brotar água de uma pedra diante dos olhos de todos eles. Não bastou. Encontrar uma piscina de águas amargas. Nosso Senhor deu a inspiração a Moisés de jogar lá um pedaço de madeira, a água ficou saudável e eles puderam beber. Não comoveu o coração daquela gente dura. Um mar se abriu diante deles e o inimigo naufragou diante deles. Não comoveu o coração daquela gente. Coração de pedra. Mas eu não aponto para eles não, porque o meu é igualzinho. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho procurado colocar diante de Deus as minhas preocupações. Ele é aquele que tem a capacidade de mudar o meu coração, muitas vezes amargurado. A palavra de Deus nos dá o caminho. Ponha diante dele a sua preocupação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa saber que Deus tem cuidado de você. Eu não me sinto cuidado. Você se sentir é uma coisa, você ser é outra. Deus está cuidando de você, porque se Ele não estivesse cuidando de você, você já tinha ido para o saco, você já tinha ido para o caixote, você já tinha ido para a cova, ou você estava enterrado em vida, um morto-vivo. Deus não desistiu de você. Ele te ama. Mas eu e você precisamos pegar essas coisas que, olha, nos aborrecem e colocar diante dele. Eu preciso entregar a Deus toda e qualquer aflição, toda e qualquer agonia que me perturbam e me causam mal-estar. Ou seja, eu preciso pôr diante de Deus aquilo que me faz estar mal. Se tem alguma coisa me incomodando, me fazendo mal, eu preciso entregar a Deus neste dia. Porque senão acontece de eu falar da pior forma possível, que é murmurando. Esse povo que andou com Moisés, gente,
murmurou apesar das graças que eles viram. E o que foi que aconteceu? Se você pegar lá, você vai ver. Saíram umas cobras do meio da areia e picavam as pessoas que haviam murmurado. E olha, era fatal, era ser picado e morrer. E o povo entendeu que aquelas cobras vieram, aquelas serpentes vieram por causa das maldições que eles lançaram sobre si mesmos, porque maldizer é dizer mal. Então começaram a falar mal da travessia de Deus, de Moisés, e quando a gente começa a acampar em volta de coisa negativa, a serpente maligna vem correndo para tirar a vida que ainda nos resta. E o que esse povo fez? Recorreu a Moisés e disse: intercede por nós, porque essas serpentes estão acabando conosco. E foi quando Moisés intercedeu e o Senhor lhes disse a ele: você vai fazer uma serpente de bronze e vai levantá-la numa cruz. Olha aí, até para você que é evangélico e nos acompanha, a palavra de Deus, ela é contra a idolatria, mas ela mesma ordenou da parte de Deus, em algumas situações, a gente ter a imagem diante dos olhos. Por que a serpente na cruz? Porque Jesus crucificou todo o mal, todo o pecado e Satanás com suas obras diabólicas. E quando eu tiro os meus olhos do negativismo para olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu descubro que mesmo diante de todos os ataques do maligno, Deus não desistiu de mim, continua cuidando de mim, e Ele tem o remédio para a maldição que eu atraí sobre a minha vida com o meu falatório maldito. É até duro dizer assim, mas é a verdade. Então a palavra tem peso. Quando você reza, em vez de murmurando, apresentando a Deus e dizendo: Senhor, eu estou preocupado, isso está angustiando meu coração, em vez de você pesar para baixo, você vai pesar para cima. É um peso leve que faz a gente voar. Ah, Márcio, mas a vida em Deus, ela é pesada, mas é um peso diferente. É um peso igual às asas do passarinho. Pega a asa do passarinho e põe na balança para você ver se não pesa. Pega a asa de um condor para você ver o tamanho daquilo. É grande, é pesado. Você dizer para o condor que aquela asa não pesa, ele vai falar para você: então carrega para você ver. Mas é um peso leve, porque é um peso que me tira do chão, que me faz voar. Quando eu pego a minha preocupação e coloco diante de Deus, aquele peso que me puxava para baixo, ele me faz voar ao encontro de Deus. Então é um peso, mas é um peso leve, que em vez de me empurrar para baixo, me faz subir ao encontro do céu. São as asas do passarinho que pesam para o passarinho, que dão a ele a leveza que o faz voar. Se você entender a alegria de poder depositar em Deus as suas preocupações, meu amigo, não vai ter limite para você. Você vai voar alto. Como é que diz a música? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Quando a gente une oração com atitude. É isso que Deus quer de nós, todos os dias da vida. Todos os dias da vida. Para mim ficou muito forte a palavra reação, Márcio. A gente precisa reagir. A gente precisa reagir, porque até quando você colocou aqui, não deixe passar, não deixe a vida passar quando os rumos, os acontecimentos às vezes saem fora do nosso controle. As coisas não acontecem todas as vezes como a gente gostaria. E nessas horas a gente se preocupa, mas é a hora que a gente precisa colocar na mão de Deus, mas a gente precisa reagir. Às vezes a gente fica muito no ritmo, deixa a vida me levar, né? E a gente não tem uma atitude, não tem um posicionamento diante das coisas. E a outra expressão que me chamou a atenção foi pensamentos inúteis. Meu Deus, pra que isso, gente? Quanto pensamento inútil, né? Que vai deixando a gente cansado mesmo. Extenuado, a gente gasta energia. Um pensamento, eu já pensei assim, hoje, no meu momento de oração, à noite, vou ter que tirar um tempinho, eu quero fazer uma lista
dos pensamentos que eu preciso deletar da minha cabeça, que não vai me servir de nada. Tem coisa que não adianta você pensar, você não vai nem ter solução para agora. Não é a hora, não é o momento, você está se gastando à toa. Eu identifiquei alguns pensamentos que são muito inúteis, viu? Talvez você tenha também. E é preciso que a gente reaja, né, Márcio? Vamos reagir, tirar, deletar da nossa mente. Isso mesmo, ser dono das nossas ações, né? Nesses momentos também, como o Márcio dizia, né? Momento em que nós nos aborrecemos, que a gente se choca ou se decepciona com alguma situação, com uma pessoa, né? Esta reação em Deus, né? Não deixar que os nossos sentidos nos roubem daquilo que nós somos, porque nós somos filhos amados de Deus, né? Muitas coisas eu fui escrevendo aqui, impressionante como que um versículo... Tira tanta coisa, né, Márcio? Eu escrevi pelo menos aqui umas 20 linhas, né, de um versículo, né, meditando, né, sobre isso, se nos lançarmos, né, sobre Deus, né, que é a oração. E escrevi aqui pelo menos uns 10 verbos para dizer desse lançar-se sobre Deus, que significa a oração, como o Márcio disse, né? A oração, nós nos abandonarmos em Deus, nós conversarmos com Deus, nós silenciarmos em Deus. Muitas vezes o nosso coração, ele está gritando, né, dentro da gente, né? E são vozes que nos pressionam, coisas que estão ali nos aborrecendo, nos machucando, nos dilacerando, e a gente vai se deixando tomar por aquilo, e a gente não tem a coragem de morrer no lugar certo. A gente morre onde a gente está, em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa, fala um monte de bobeira, motivado por esses pensamentos, né? Essas coisas inúteis, que não servem para nada, quando a gente deveria estar na presença de Deus. Muitas vezes a gente não vai ter uma capela, a gente não vai ter o lugar ideal, mas fazer daquele momento o momento ideal para nos lançarmos em Deus. Isso é oração, isso é vida de oração. É o que na canção nova nós chamamos de oração ao ritmo da vida. Estamos vivendo, sofrendo, nos alegrando, nos levantando, batalhando e rezando, rezando, rezando. Se eu não rezo, o prejuízo para mim, para a minha comunidade, para os meus irmãos, para o povo de Deus, é muito grande. Porque Deus nos escolheu, Deus nos colocou aqui para sermos, né, essas pessoas que vão ali, a ponta de lança, né? Eu com o dom da música, o Márcio com o dom de escrever, a Valdênia que apresenta programas, né? O seu sorriso que evangeliza, né? O André que está aqui com a gente, somando conosco na evangelização, é nosso colaborador, os nossos câmeras, nós somos essa ponta de lança, que tem a missão de abrir o seu coração. Na hora que você abre o seu coração, meu irmão, na hora que você abre o seu coração, minha irmã, o céu entra, porque a gente está aqui para isso, né? O céu entra na sua vida, né? E eu me lembrava também, o Márcio usou muito, né, a história de Moisés, o momento do encontro dele com Deus, que é aquela sarça, né, ardente, em chamas. O que chamou a atenção de Moisés é que o fogo não consumia aquela sarça. Ele resolveu se aproximar, e aí Deus fala com ele. Então, hoje nós somos essa voz de Deus, essa presença de Deus. Se aproxima, se achega, né? Abre o seu coração, lança agora sobre o Senhor as suas preocupações, os seus medos, as suas dores. Eu conheci uma família nesse fim de semana que perdeu seu único filho há 12 anos, quando ele tinha 21 anos de idade. E o pai me dizia assim, ele falou assim, não é uma dor que eu tenho no coração, é uma coisa que não passa, porque dor passa, né? Uma hora passa, né? Mas ele viveu tudo isso em Deus. Ele falou assim, olha, o que nos ajudou foi viver tudo isso em Deus. E ele tem vivido uma experiência de Deus, né? Porque o filho dele era uma pessoa muito boa, um jovem que realmente fazia a diferença na vida, né? Com todas as dificuldades de jovem, como todos nós temos e vivemos um dia. Mas para dizer que este fogo de Deus em nós, né? Ele nos purifica, Ele nos alimenta. E eu me lembrava da música da Ana Lúcia, que fala exatamente desse momento, né? E ela fez uma analogia muito linda do fogo, da sarça, com o Espírito Santo de Deus que arde dentro de nós, sem nos consumir, mas nos purificando. E é isso que eu queria cantar agora, pela primeira vez.
como a sarça se queima sem se consumir. Arde o fogo do Espírito Santo em mim, como a sarça se queima sem se consumir. Arde o fogo do Espírito Santo em mim. Você pode cantar isso também junto com a gente. Como a sarça se queima sem se consumir. Arde o fogo do Espírito Santo em mim. Como a sarça se queima sem se consumir. Arde o fogo do Espírito Santo em mim. Incendeia, Senhor, a nossa vida. Incendeia, incendeia. O Espírito de Deus jamais se apagará. Incendeia, incendeia. O Espírito de Deus jamais se apagará. Mais uma vez, incendeia, Senhor. Incendeia, incendeia. O Espírito de Deus jamais se apagará. É de Ti que nós precisamos, Espírito. Incendeia, incendeia. O Espírito de Deus jamais se apagará. E nós pedimos que esta chama do Espírito de Deus possa incendiar a cada um de nós. Peço que o Espírito Santo esteja sobre nós, como na oração no início do programa, sobre nós missionários, colaboradores, sobre cada membro da grande família Canção Nova. Precisamos estar em chamas do Espírito Santo de Deus, no topo, no auge do poder e da força do Espírito. Eu peço que esse Espírito Santo incendeie as pessoas que nos acompanham nos hospitais, tantos amigos, tantos entes queridos. Peço que o Espírito Santo agora alcance os mais necessitados, aqueles que precisam de uma grande reação, aqueles que precisam experimentar este cuidado amoroso de Deus, aqueles que ainda não fizeram uma experiência com o Senhor. Sorrindo para a Vida também é isso, é encontro pessoal com Jesus Cristo, pela força da palavra. E que a palavra de Deus hoje, que ela nos proporcione esse cuidado com Deus que cuida de nós. Por isso nós confiamos cada uma das preocupações, aflições, angústias, as preocupações com o projeto da Minha Almas, com cada sócio, com cada arrecadador, com cada porta a porta, porque nós nos preocupamos também com você, com aquilo que acontece com a sua vida. Mas tudo isso em oração nós lançamos no coração de Deus e pedimos que de Deus venha a resposta, que de Deus venha o resultado, que de Deus venha aquilo do qual nós necessitamos hoje, porque Deus, Ele é assim, Ele é eficaz, Ele age na particularidade, na necessidade pessoal, na individualidade de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, age em nós e que a Tua chama jamais se apague. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, nós te bendizemos. Você que está tomando posse disso agora e dizendo assim: é o que eu quero. Amém, é o que eu quero. Eu Senhor. quero varrer esses sentimentos, esses pensamentos de dentro do meu coração. Você que está dizendo: eu quero uma vida nova. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero fazer as coisas de Deus acontecerem para mim. Eu quero me proteger dessas coisas ruins que acontecem, desses sentimentos que vêm nos envenenar e que às vezes até saem de mim para envenenar os outros.
eu ponho para você aqui esta palavra explicada, partilhada no livro Sorrindo para a Vida, porque é o nosso momento de oração que se estende. Você vai ver que em cada capítulo Deus vai estar falando com você e vai estar te levando a rezar. Você vai ver que é um livro, não é, de explicação, sim, da palavra de Deus, com dicas bem concretas para a vida da gente. Mas ao final de cada capítulo eu não consigo fazer diferente, porque a gente sabe que é importantíssimo. Ao final de cada capítulo nós temos um momento de oração, porque é a oração que transforma a vida da gente. E vou fazer aqui para você um desafio. Eu deixei 2 páginas em branco no livro, porque eu gostaria que você aceitasse esse desafio. Só essas 2. Está escrito aqui: faça o roteiro de como você quer que o seu dia passe a ser. Você vai escrever e vai começar a rezar sobre isso que você escreveu todos os dias. E eu te garanto que você vai se surpreender como cada coisa que você colocar por escrito. Portanto, cuidado com o que você escreve. Cada coisa que você vai colocar aqui por escrito, ela vai encontrar uma resposta diante de Deus. E se for para a sua salvação, ela vai se cumprir. Tá certo? É o livro Sorrindo para a Vida, que eu estou indicando para você, juntamente com todo um kit que o nosso departamento de audiovisuais, o Davi, preparou para nós nesse dia de hoje. Quem adquire o livro Sorrindo para a Vida e adquire também esse kit com 6 produtos, 6 materiais de evangelização, está ajudando diretamente no projeto Dai-me Almas. Que kit é esse? Nesse conjunto de materiais está o livro do Padre Jonas Abib, o livro Pentecostes Hoje. Faça você também uma experiência com o Espírito Santo. Está o livro Mãe de Milagres, sobre Nossa Senhora Aparecida, do Wallace, jornalista aqui na Canção Nova. O CD Fortes e Corajosos, orientado para os homens, oração com homens e pelos homens. O CD Oração que Move o Céu, com o Padre Adriano Zandoná, Fernanda Zaparoli, nossa querida Rogerinha, Luzia Santiago. O livro A Oração em 7 Passos e também o livro Descomplicando a Vida. Que é lançamento também. Que é lançamento. Se você pedir o conjunto, você vai receber o conjunto no valor de R$ 69,90. Não, frete grátis nas compras acima de R$ 69,90, tá certo? E se você quiser também, claro, pode pedir cada um desses itens separados, mas sai dentro desse conjunto de valor e inclusive de frete, mas você pode fazer os pedidos, tá bom? É só acessar loja.cançãonova.com. Hoje a gente está com esse vestuário também. Ou se quiser, pode dar uma ligadinha também, né? Verdade, 12-3186-2600. Tem muita gente que acha mais fácil pelo telefone. Os nossos atendentes são ótimos. A gente está com a camiseta aí, o Márcio, olha só. The Lord is the light. Is my light. Is my light. O Senhor é minha luz, está aqui linda a camiseta para você. Tem, linda gente, mesmo. Vestuários. O Eucarístico aqui Ai, o também, André tá, ó. Eucaristia é o nosso tesouro. Nosso tesouro. Tem, vestuários lindos para você, dá uma conferida no loja.cançãonova.com, tá bom? Tudo isso é projeto Dai-me Almas e tudo isso é uma forma da gente reagir de maneira concreta para alcançarmos 100%. Márcio, já vou falar para a família. Nós alcançamos 65% no nosso Exatamente. percentual, graças a Deus, gente, 65%. Mas dias úteis, na verdade, nós temos hoje, sexta-feira, e a próxima segunda-feira, né? Então, nós só temos 2 dias úteis. Então, atenção, família, é reação mesmo. Mesmo, né, Márcio? Como é que você pode nos ajudar a vencer esses 35% aqui? Ontem eu falava com um amigo meu que é um grande desafio a gente estar aqui no Sorrindo para a Vida, fazendo parte do povo de Deus. Porque nós visitamos pessoas em todos os lugares do Brasil. E eu fiquei numa casa onde eles colocaram na mesa para eu comer o que eles não tinham. Eu estava comendo o que para mim talvez fosse até uma comida do dia a dia, para eles era um manjar.
uma família muito pobre, mas muito de Deus. E essa família que contou para mim que no final do mês não tem dinheiro, às vezes, para comprar a comida necessária, vivia da providência, porque Deus fazia chegar pelas mãos de um amigo, do patrão, de um vizinho, a comida. E essa família dava um jeito de ajudar a Canção Nova. Dá alegria, gente, e vergonha. Alegria de ver que Deus fala ao coração de todos e que ninguém é tão pobre que não pode ajudar. E vergonha porque a gente encontra pessoas com muito menos condição que a gente, às vezes fazendo mais. Com mais generosidade. Com mais generosidade. Então eu digo para você que não é fácil estar aqui, diante de tudo que o Brasil está vivendo, estendendo a mão e dizendo, nos ajude. Quando tem gente fazendo as contas para poder pagar despesa, até dívida. Mas tem gente também, talvez seja o seu caso, que com um pouquinho de atenção, porque generosidade você tem, um pouquinho de atenção, você vai ver que você pode ajudar essa obra. E vou mais longe. Tem gente que pode ajudar bastante, e talvez seja o seu caso. A gente se desculpa falando, eu não vou ajudar, porque esse negócio de dinheiro e igreja, tem gente que usa mal. É verdade, você tem toda a razão. Então estou te convidando para vir conhecer a Canção Nova. Visitar essa obra e ver que ela é toda aberta e transparente. Mas não fique de fora. Se Deus tocou no seu coração para ajudar a Canção Nova, hoje é o dia. Ajude e você verá que aquele que te solicitou esta ação é generoso e não deixa sem recompensa quem se move em favor de obedecê-lo. Deus nunca deixa se vencer em generosidade. Verdade. Quero dar um recadinho para os sócios, Márcio. Por falar em generosidade, a gente está falando de gesto de amor. Então, estou aqui, olha, com a nossa ação, um gesto de amor. Lembrando a você, sócio, Canção Nova, chegou aí na tua casa esse boleto, está aqui, ó, com o rosto do nosso querido Padre Bruno, ele é o garoto propaganda desse mês. Mas você nos ajudando através dessa ação, você terá acesso a pregações do Padre Bruno, mas também do Márcio Mendes, do Monsenhor Jonas, de outros pregadores da Canção Nova, mas aqui é só mais um jeito de você colaborar conosco. Hoje nós contamos com você e não dá para ninguém ficar de fora. Então acesse o contas.cançãonova.com, contas.cançãonova.com. Lá tem todos os dados, as informações das contas da Fundação João Paulo II, para você poder fazer a transferência e dessa forma nos ajudar. Como eu falei no início do programa, só reforçando agora, tem também como você nos ajudar pelo cartão de crédito. Sabe qual é o bacana? Sábado e domingo também funciona. Então você pode motivar os amigos no final de semana a nos ajudar também, tá bom? Vamos lá, rumo ao 100%. A gente já encerra, mas eu quero agradecer a Antônia Frise, ela é de Santo André, ela mandou uns panos de prato para nós, não sei se dá para mostrar, Pio, se ainda está ali na frente. Deus lhe pague, ela mandou pelo correio, gente, chegou direitinho aqui, viu, Antônia? Muitíssimo obrigada, e obrigada a você, família Canção Nova, você amigo querido, que ama e luta por esta obra. Deus lhe pague. Acabei de ver aqui também, hoje é aniversário do Boy, do guitarrista, então vou mandar um grande abraço pro Boy, amigo, o primeiro querido guitarrista da música católica aí. Viu, Val? É assim que a Canção Nova se mantém, pelas moedinhas que chegam nos cofrinhos, pelo pano de prato, um bolo que é trazido, e de generosidade em generosidade vamos chegar ao 100%. Lançai sobre Deus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, assim seja. Obrigada, Márcio Mendes. Valeu, Paulo. Vamos juntos ao 100%. Bom fim de semana. Obrigada, André. Obrigado. Obrigada, família Canção Nova. Rumo ao 100%. É Rumo ao hoje, hein? 100%. Vamos lá. Vamos. Incendeia, incendeia, o Espírito de Deus jamais se apagará. Vem sobre nós. Incendeia, incendeia, o Espírito de Deus jamais se apagará.
renovaplay.com. Assine já!